ótima segunda-feira para você. Já sabe, né? Liçãozinha na mão. Nesta segundona, nós vamos falar a respeito da ascensão do mal. Bom, ontem nós conseguimos aí compreender um pouquinho, né, de como alguns momentos da história foram extremamente terríveis para aqueles que escolheram ser fiéis a Deus. E fica aí um alerta para o momento em que nós tivermos que vivenciar isto. A questão é que a Bíblia é muito clara a respeito das profecias e daquilo que há de vir. Daniel e Apocalipse, que são livros proféticos, apontam para estes eventos. E ambos falam da mesma forma. Um livro não contradiz o outro. Na verdade, um livro afirma o outro, afirmando aquilo que Deus enviou, né? As visões que Deus deu aos homens de fé para relatarem ali na Bíblia e hoje nós podermos interpretar e termos este conhecimento. Quando a Bíblia fala lá em Daniel, quando a gente fala lá das 1260 tardes e manhãs, dos 42 meses, 1260 dias, que na verdade nós sabemos que interpretando as profecias, quando a profecia fala um dia, na verdade é um ano literal. Então se você vê lá 1260 dias, está se referindo a um período de 1260 anos literais. E por que esse númerozinho, 1260, é tão importante? Porque que nós precisamos compreender ele dentro das profecias. Acontece o quê? No quarto século, o imperador Constantino, ele legalizou o cristianismo em todo o império. Então, liberado, servir, adorar a Deus. Quando em 330, depois de Cristo, ele mudou a capital para Bizâncio para unir o quê? A parte oriental com a ocidental do seu império, deixou um vácuo político em Roma. Então, o que aconteceu? O Papa preencheu esse vácuo. E agora ele não era mais só uma figura religiosa, ele tornava-se também uma figura política. E em 538 d.C., 538, o imperador Justiniano concedeu oficialmente ao bispo romano o papel de defensor da fé. A igreja medieval exerceu grande influência de 538 até 1798, inclusive durante a terrível perseguição que nós vimos ontem. Em 1798, Berthier, general de Napoleão, levou o Papa cativo em cumprimento exato da profecia. Exatamente 1260 anos depois que o Papa chegou ao poder. Olha como a profecia ela não falha. Escrita muito antes disso, essa profecia, e ela cumpriu-se da mesma forma como ela foi escrita. O Papa exerceu ali aquele poder de 538 a 1798, um período exato de 1260 anos. De acordo com Apocalipse 13, verso 12, a ferida mortal seria curada e o mundo ouviria mais desse poder. O que acontece? Esse poder nos nossos dias, ele já tem uma força tremenda. Tanto na questão financeira, quanto na questão política, quanto na questão de fiéis. Então é um poder que ele realmente é uma ferida que ela foi curada e ela voltou muito poderosa. Só que Paulo adverte ali a respeito de uma apostasia da verdade, da palavra de Deus que ocorreria no cristianismo, que é o que acontece em Roma. O afastamento da palavra de Deus, o afastamento da verdade, porque eles mudaram algumas coisas para o bem deles mesmos, né? Tanto é que a gente viu na semana passada o fato do Papa se intitular como Deus na Terra, a questão da confissão, né, de confessar os pecados a um ser humano, sendo que o nosso único mediador é Jesus Cristo, ninguém pode intermediar por nós além de Jesus. Então, esse lado político e religioso, né, que é a questão de Roma, é um lado apóstata, um lado que ele vai contra a verdade, contra a palavra de Deus. Um evangelho falsificado e distorcido. Satanás é quem está por trás dessa apostasia. Ele é o verdadeiro homem do pecado, que deseja exaltar tudo contra tudo o que se chama Deus. Então,
o objetivo de Satanás é tirar o foco completamente de Deus e fazer com que o foco seja o quê? Nesse reino, nesse governo, nesse poder religioso apóstata. E sentar-se no santuário de Deus como se ele mesmo fosse Deus. Então, além de tudo, Satanás quer ser maior, superior, reconhecido, adorado muito mais do que Deus. A questão é, nós já vimos aqui fatos históricos de momentos de perseguição, as profecias que já se cumpriram e tem uma que ainda irá se cumprir, que é o decreto de adoração ao domingo e aqueles que forem contra serão mortos. Não temos para onde fugir. Não tem como escapar da profecia, ela vai se cumprir. A única alternativa, aquilo que nos resta, é cumprirmos a palavra de Deus. É seguirmos a verdade. É continuarmos buscando e fortalecendo a nossa fé em Jesus Cristo, para que quando esse dia chegar, não haja nenhuma forma de pensamento contrário, senão aquele de eu vivo e eu morro por Jesus. Porque já diz lá em Romanos, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu espero você aqui amanhã para mais um dia de estudos e não esquece, compartilhe esse vídeo com a galera lá da sua classe. Eu vou levar teu nome.